No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. É sempre um prazer estar aqui para falar sobre mineração. E ao meu lado, eu tenho a colega Rafaela Padilha. Pois é, Disney, eu sou Rafaela Padilha e é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E antes de apresentar os nossos convidados de hoje, vamos agradecer os nossos apoiadores. A FECOMIN, que é a Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, Camisbra, Centro de Apoio à Mineração Sustentável, o Instituto Somos do Minério, o E79 Bank e Plataforma de Gestão Integrada para o setor da mineração. Para conhecer um pouco mais sobre essa solução e melhorar a gestão da sua cooperativa ou mineradora, entre em contato com o E79 através do departamento comercial pelo WhatsApp 65 981 22 3475 ou pelo e-mail atendimento@e79.com.br. E a mineração ilegal tem sido duramente combatida pelo governo federal, mas por outro lado, temos uma agência nacional responsável pela regulação e análise dos pedidos de mineração, completamente sucateada. E para falar sobre esse equilíbrio, para falar sobre a situação da ANM hoje, vamos conversar com Kleber Ferreira, que é o presidente da Sinagência, e também o Wagner da Silva, diretor financeiro do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação, as Sinagências. E eu gostaria primeiro de saber o que é a Sinagências, o que ela faz por esse segmento também da mineração através da ANM. Boa tarde, Disney. Boa tarde, Rafaela Padilha. Um prazer enorme. Boa tarde, Wagner Dias, nosso diretor aqui do Sindicato Nacional de Servidores das Agências Nacionais de Regulação. São 11 agências, né? É um prazer aqui estar com vocês. E só trazendo aqui um dado, né? A gente representa essas 11 agências, inclusive a ANM, né? É transformada de Departamento Nacional de Produção Mineral para a agência reguladora em 2017, mesmo houve aí um upgrade, né, na sua estrutura, né, funcional e nos vencimentos de servidores que pudessem se equiparar aí às outras 10 agências reguladoras. Nós temos IBS, né, TAC, ANAC, Ancine, Anatel, enfim, todas essas outras, e outras grandes agências que têm já aí décadas de existência, e a ANM foi transformada em agência, mas só na parte, porque ganhou novas atribuições, mas você vê, né, Disney, só um dado também. Nos últimos 15 anos, a população cresceu, o número de aeroportos cresceu, o número de volume de produtos circulando, né, no mundo cresceu. A gente teve portos, aeroportos, movimentação nas fronteiras, tudo explodiu, navios de turismo marítimo, né, enfim. E, obviamente, também a demanda por minérios, né, minerais. E o que aconteceu com a ANM? Ela já teve 2.121 cargos na sua estrutura. Hoje, sabe quantos servidores na ativa tem? 670. Para dar conta dessa demanda crescente, fica difícil. A demanda explodiu, né? E o número de servidores, hoje ele tem 670, representa 30% do que tinha há 15, 20 anos atrás, entendeu? E essa mudança na nomenclatura, que deixou de ser departamento para virar agência, ela significou o que na prática para a ANM? Ela tem mais autonomia na defesa da mineração? Significou que foi criada uma diretoria colegiada, que a característica é ter os 5 diretores têm mandatos fixos
e não coincidentes. Então, você tem mandato de 5 anos e num ano você tem um diretor que acaba o mandato dele, é substituído, aí no ano seguinte são 2, aí no outro são mais 2, aí no outro mais 1, enfim, aos pouquinhos você vai ter uma troca de comando nessa colegiada. As decisões, então, elas são coletivas deste colegiado, né? Cada voto vale, é por isso que são 5, para não empatar, né? Sempre ter um voto divergente. E embaixo dessa estrutura de 5 diretores, você tem os assessores, depois os superintendentes e gerentes, coordenadores. Só que em 2017, quando se transformou o DNPM em ANM, não foram criados cargos. Quer dizer, antes tinha um diretor do departamento, um chefe. Agora você tem 5, mas o número de cargos não mudou. Então, junto também com o ingresso da agência na lei das agências, novas atribuições foram dadas. Então, você tem que ter, por exemplo, reuniões da diretoria transmitidas por causa da transparência. Você tem que realizar estudos de análise de impacto regulatório antes de qualquer regulamento ser feito. Você tem toda essa área técnica responsável por criar novos regulamentos, e aí você tem que botar isso antes de publicar numa audiência pública, numa consulta pública. Você tem que dar a possibilidade de todos os atores, a população, as representações dos usuários, dos municípios, dos estados, do setor regulado, produtor, né? Enfim, toda a cadeia de transporte dos minérios, enfim, tudo nessa indústria mineral, fiscalização do garimpo ilegal. Agora saiu recentemente a MP do Ouro, né? O ministro Gilmar Mendes teve aí a votação plenária do STF, e a ANM ganhou aí no prazo de 60 dias, já deve ter rolado aí uns 20, uns 30. Uns 40, uns 30. Exatamente. Agora vai ter que rastrear e ver toda a procedência e origem do ouro, porque a gente sabe que a quantidade de sonegação é enorme. Agora não lembro qual a organização, o instituto que fez esse estudo, que na verdade é uma estimativa, que como a gente não tem dados... Salvo engano, é o Instituto Escolhas que fez essa estimativa. Isso. Eles fizeram um estudo que é de 2 a 3 vezes, me corrija, a quantidade de ouro que é sonegado. Exatamente. É isso. Então, você vê, não só na questão da sonegação, como também da exploração predatória que o garimpo ilegal faz nas áreas indígenas, afetando a saúde dos povos originários. O Brasil, que é um grande candidato aí para sediar a COP30 e que está com uma política pública toda voltada, né, para a proteção ambiental, para a defesa da Amazônia, né, do norte, dos nossos recursos, né, captando, inclusive, investimentos estrangeiros para que possam ser devidamente aplicados, não faz assim, num dia a dia, o dever de casa, que ter um órgão que faz essa fiscalização, que pode realmente garantir que essas atividades criminosas, muito além só do garimpo ilegal, né, isso acaba gerando uma indústria de crime, como o próprio juiz do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse, garimpo ilegal e consórcio do crime organizado. Ou seja, Kleber, se deu grandes responsabilidades para a agência, mas não deu o poder que vem com essas grandes responsabilidades, né? Não deu a estrutura necessária. E hoje a gente vê a agência está em estado de greve, falta funcionários e a demanda grande por mineração, por minério no Brasil. E com isso,
a agência só vai ser lembrada quando acontecer situações como aconteceu lá em Brumadinho, como em Mariana, infelizmente. E a gente vê que essa luta de vocês é uma luta que precisa ser vista com maior apreço pelas autoridades políticas, né? Perfeito, eu vou passar a palavra para o Wagner Dias, mas para fazer justiça, Disney e Rafaela Padilha, o governo tem se mostrado sensível agora, após o nosso movimento, e a gente de forma alguma quer afetar aqui a população, os municípios que dependem dos recursos da CEFEM, né, para investir nas suas políticas educacionais, de saúde, enfim, mas acaba sendo uma forma, né, da gente chamar a atenção, porque a gente está funcionando no limite do possível, e podia ser uma situação muito mais confortável, onde todo mundo ganha. E recentemente, semana passada, a ministra Esther Dweck, que é a ministra de Gestão e do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, nos recebeu, junto com o senador Zequinha Marinho, que é um grande aliado do Pará, um grande defensor da mineração no Brasil. Aliás, o estado do Pará, de Minas, da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Santa Catarina, são todos estados assim, muito importantes do ponto de vista de produção mineral, né? Então, obviamente, os políticos que são desses estados se sensibilizam e se unem, né? A gente tem a Frente Parlamentar de Mineração Sustentável, presidida pelo deputado federal Zé Silva, que tem feito um trabalho extraordinário. A gente tem a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, que também é outro parceiro. A gente tem a AMIG e outras associações aí, outras associações e institutos fortes da mineração, que eu acho que pela primeira vez nesse país, todas as forças, inclusive aqui, a representação dos trabalhadores do sindicato, se uniram, né, nessa campanha, né, por uma ANM forte. Então, a ministra já disse que o governo, o presidente Lula, e ela estava falando em nome dele, juntamente com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, se comprometeram, né, a resolver a questão da ANM até 31 de agosto, enviando no projeto de lei orçamentária anual de 2024 a solução do problema. Kleber. Então, obviamente, a gente não tem nada de concreto, mas a gente acredita na boa-fé do secretário executivo Feijó, do Ministério de Gestão e Inovação, a Mary Lucas, o pessoal do Ministério de Minas e Energia, em especial o secretário Vitor Salá, que é de Geologia e Mineração, o Alexandre Silveira, que é o ministro, enfim, todo o governo está sensibilizado. O governo Lula, o presidente Lula mandou resolver. Então, é questão de tempo, acho que a gente está no caminho certo, e eu queria agradecer aqui ao governo por esse esforço e a manifestação pública que ele fez na solução. A gente aqui do sindicato estamos parados no momento, mas a partir do dia 14 a gente vai levantar aí uma bandeira branca e esperar esse compromisso do governo se consolidar. Então, até 31 de agosto, a gente aguarda um encaminhamento de solução por parte do governo dessa tragédia que é o encateamento da nossa ANM. E somando forças também com os outros institutos que estão participando desse manifesto aí, queremos citar o Somos do Minério, que é aqui de Mato Grosso, a Federação das Cooperativas de Mineração, que é a FECOMIN também, que tem feito um trabalho muito forte, junto à bancada... Tem duas, mas são várias. Sim, a bancada federal aqui de Mato Grosso também nessa luta. E vamos colocar no nosso bate-papo aqui o Wagner Dias, Rafaela, que está ali caladinho no cantinho, mas pode contribuir bastante também com o nosso podcast. Seja bem-vindo mais uma vez, Wagner. Opa, obrigado, Disney, obrigado, Rafaela. Tá, boa tarde, presidente Kleber. Boa tarde também a quem nos ouve, a quem nos assiste.
a gente entende aqui no Sinagências que a questão da ANM ela é fundamental para o país, né? Por que ela é fundamental? A pandemia da Covid-19, ela demonstrou para o país que precisa que o próprio país se garanta. Então, por exemplo, nós temos uma questão muito crítica para o nosso agronegócio, por exemplo, que é a questão do fosfato, né? E o que acontece, né? A gente tem fosfato no território nacional, mas hoje nós somos devidamente muito dependentes do que é importado, especialmente, né, da Rússia e da Ucrânia, que hoje estão em guerra, então mais um complicador aí, geopolítico para o nosso agro, e que nós podemos, junto com a mineração, junto com também o processamento da mineração nessa cadeia produtiva, né, minimizar a questão da dependência externa desse insumo que é tão fundamental para o nosso agronegócio brasileiro, né? Isso é só uma das oportunidades que uma agência forte, uma ANM forte, ela pode ajudar a economia brasileira como um todo, né? Então, nós entendemos que para buscar o desenvolvimento, a prosperidade, né, nós temos que ter uma ANM forte, uma ANM que faça uma devida regulação, que seja uma regulação, né, que busque favorecer a questão, né, de uma mineração, uma atividade minerária que possibilite a geração de emprego e renda. Então, hoje, sem a própria ANM, né, nas mesmas condições, nosso setor minerário, ele já é pujante, então a gente precisa de uma agência que potencialize, né, todas esses talentos, essas habilidades, e que a gente consiga entregar ainda mais, né? Só para a gente ter um pequeno dado, né? Nós temos hoje, parece que os chineses vão instalar uma fábrica de carros elétricos na Bahia, né? E essa fábrica de carros elétricos, ela vai demandar o quê? Baterias de lítio. O Brasil, junto com outros países aqui do Cone Sul, como a Bolívia, o Chile, por exemplo, eles podem se tornar o PEP do lítio, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, cada vez mais a mineração é fundamental para desenvolver o nosso país. E nós, os estrangeiros, somos parceiros nessa luta, nessa busca do desenvolvimento, e a ANM, forte, estruturada, ela é um instrumento fundamental dessa transformação, da gente conseguir chegar onde a gente precisa, que é o desenvolvimento, o entendimento da geração de emprego e renda e riqueza para o nosso povo. Wagner, nessa reunião com a ministra, ela foi proposto apresentar uma emenda à LDO para a reestruturação da agência. Vocês chegaram a conversar, a se apresentar algum tipo de estudo? Qual a demanda necessária para atender o país? O que precisa? Quer dizer, qual que é a reestruturação que a ANM precisa para poder ficar adequada à demanda que existe hoje aqui dentro? Vocês apresentaram alguma coisa nesse sentido para a ministra? Sim. O que acontece? Quem pode até detalhar essa fala de forma mais precisa e detalhada é o presidente Kleber. Mas eu já dou de antemão, por exemplo, nesse exercício 2023, para equiparar os salários dos servidores da ANM das demais 10 agências, você precisa de 59 milhões por todo exercício. Se o governo fosse fazer isso hoje, seria proporcional. Como nós estamos já no mês de julho, então isso seria cerca de 28 milhões. Ou seja, é pouco dinheiro para resolver um problema muito grande. Mas você está falando de equiparação salarial, e existe necessidade de contratação funcional também, né? Com certeza. A gente tem que entender que a atividade minerária no Brasil é muito capilarizada, né? Então a gente precisa de ANM atuando em todo o território nacional, e nós precisamos de geólogos, de engenheiros de minas, precisamos, né, de economistas também para tratar a parte regulatória. Então, é fundamental uma questão dos concursos, da reposição dos quadros da ANM, tá? Também, só para complementar esse tópico e passar a palavra para o presidente Kleber, também é muito importante também que a gente tenha, né, junto da agência, um fundo, né, de mineração, né, que a agência, que não seja contingenciado pelo governo, né, isso é muito importante, e que a gente consiga investir na agência reguladora, na ANM, de tal forma que a gente consiga estruturá-la para que a gente consiga prestar melhores serviços à população e ao mercado regulado, tá? Porque hoje, nos fundos que são ligados às agências reguladoras, o governo, na grande maioria das vezes, ele contingencia todo o recurso e não dá, e a agência não tem como investir, por exemplo, em TI.
Tá? Hoje, por exemplo, você ter uma permissão de lavra garimpeira, por exemplo, você tem que fazer um processo de papel. Né? Então, a gente quer automatizar isso, quer acelerar isso, a gente quer servir ao país de forma eficiente. Ele quer que o mercado regulado ele tenha a agência como parceiro, né? Porque a gente precisa ter muitas entregas do top mineral para o país. Então, a agência, cada vez mais, ela se torna fundamental para esse papel. E existe um desequilíbrio, né? Sim. O governo federal, ele cobra, ele está tentando regular a questão da mineração, combatendo a extração mineral ilegal, né, como aconteceu no início do ano, mas em compensação a agência que é responsável por tudo isso, ela está completamente sucateada, né? Exato. Esse desequilíbrio tem que acabar, quer dizer, se eu quero avançar na mineração legal, né, no extrativismo legal, no garimpo, que é uma atividade legal, eu preciso dar condições para que a agência faça esse papel, esse trabalho, né? Com certeza, Rafaela, com certeza. E hoje é muito fundamental que o governo ele tenha a vontade política, determinação de reequipar a agência. Na verdade, nem reequipar, equipar, né? Porque ela nunca foi equipada. Em 6 anos, né, de criação. Exatamente. Então, no 6º ano após a criação, estamos aí com um grande problema aí, né, de ter a agência sem a sua devida estruturação, né, por assim dizer. Né? E, então, a gente precisa desse esforço do governo, é muito fundamental, e é um esforço que o governo vai investir, mas toda a sociedade ela vai ganhar muito com tudo isso. Presidente Kleber, eu gostaria que o senhor apresentasse para a gente os números que vocês conseguiram levantar do que é necessário hoje para essa estruturação da ANM. Então vamos lá. A gente tem uma pauta de reivindicação e societamente o número 1 é o uso dos vencimentos que hoje o pessoal, que eu não sou servidor da ANM, sou presidente do Sindicato Nacional das 11 agências. E a minha agência é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu sou especialista em regulação, né? Em saúde suplementar. Eu sou cirurgião dentista. Quer dizer, o mais próximo que eu chego da ANM é quando eu restaurava antigamente no consultório, usava amálgama. Os materiais, dentários, o ouro. A gente sabe. Quer dizer, eu não tenho mais... O senhor tem alguma ligação com a mineração de alguma forma, pelo jeito? Não, e os trappers brasileiros estão usando muito ouro no dente, viu? Voltou à moda isso. Não, toda a mesa, seu microfone, seu headphone, tudo depende da mineração. Tudo, mas exatamente. O Wagner é da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? Ferrovias, estradas, enfim, fiscalização. O que eu queria dizer para você é o seguinte: hoje o meu salário na agência e em todas as 10 é praticamente o dobro do que ganha um servidor da ANM, fazendo o mesmo trabalho. Então, não tem condição, 10, né? Eles ganham 5, se eu ganho 20, eles ganham 10. O piso nacional para engenheiros de Minas, piso nacional, digamos assim, médio, é R$ 12.300. O pessoal que trabalha aí para as grandes mineradoras, dependendo da expertise e da experiência do mercado, ele pode ganhar 25, 30 mil por mês. E o nosso servidor é muito bem qualificado, porque ele entende não só da engenharia da mineração, como também da regulação de todas as normas. Um regulador é quase um bacharel em direito, porque você tem que entender de todas as normas e regulamentos, sua aplicação, enfim. E hoje, se o governo abrir concurso, o salário inicial é inferior ao do piso nacional. É R$ 11.900. E qual que é O que eu queria te dizer é o seguinte: como eles ganham metade do que todas as outras 10, e veja, as outras 10 ganham bem, também não. O problema é maior. Porque a gente tem dentro do Serviço Público Federal as ditas carreiras tipo de Estado, que são aquelas que exercem
a fiscalização, o poder de polícia, fazem a arrecadação, elaboram normas. Vou dar exemplo. Banco Central, SUSEP, CVM, fazem a mesma coisa que a gente. Eles ganham 30% a mais. Então, para você, eu estou falando isso porque o pessoal da ANM está defasado em relação às agências, que estão defasadas em relação ao resto do funcionalismo público. Significa que a defasagem hoje do pessoal da ANM é de 76% em relação ao que eles deveriam estar vendo. Ok, quais são os pleitos, então, apresentados pelo governo para essa questão salarial? Quer resolver isso. Não pode tratar a ANM como patinho feio das agências. E é isso que a LDO vai prever, né? O orçamento para melhoria salarial do que está lá. Mas além do salário, tem a questão de contratar mais servidores, né? Não, mas aí, contratar mais servidores com esse salário baixo, Ninguém quer. Não vai conseguir ter pessoal bom. E os últimos concursos que você teve para a ANM não conseguiu preencher as vagas. Por quê? Porque o salário é muito baixo. Não atrai ninguém. Então, o concurso só pode vir depois que conseguir consertar um salário. E aí, claro, se você vai contratar mais gente, vai precisar de um lugar para ele sentar, um computador para ele trabalhar, né? Uma mesa, vai precisar da estrutura. De uma viatura. E aí eu vou dar um segundo exemplo aqui, o DJ Rafael Padilha. A gente tem na nossa diretoria executiva nacional 19 diretores, 2 deles são da ANM, a nossa vice-presidente é da ANM. E assim, a gente escuta histórias. Eu vou te contar uma que eu escutei que eu acho legal o podcast para a gente trazer esses fatos assim, de quem está dentro, os bastidores. Os bastidores, exatamente. Essas coisas. O pessoal que faz fiscalização de barragens, qual de Mariana e Tim, conseguiram, através de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, que fosse realizado concurso para 40 vagas, eles ganharam viaturas, eles ganharam coletes à prova de bala, eles ganharam, enfim, uma estrutura dentro da ANM que é assim, incompatível com o resto da ANM, que é sucateado. Agora, quem faz fiscalização de garimpo ilegal na região do Pará, Amapá, a região amazônica, são 3 fiscais. 3 fiscais. Daquela região toda. Eles não têm viatura, eles têm que ir a pé ou de ônibus, entendeu? Eles não têm suporte, eles não têm insumos. Então a gente tem uma situação hoje, uma servidora falou assim, presidente Ferrer, a gente reclamou que não tinha viatura, o diretor-geral se sensibilizou e disse, eu vou mandar uma viatura para vocês. Aí mandou uma viatura já em uso aqui em Brasília, chegou lá no Pará, quebrou. Oficina, hoje, eles não têm verba para consertar. Eles só podem consertar o carro, a viatura, se quebrar durante uma diligência. Meu Deus. Então eles são obrigados a sair do município deles. Kleber, para poder trocar um pneu. E a situação é ainda mais grave, porque, assim, segundo relatos da Polícia Federal, os garimpos garimpo não, porque garimpo é uma atividade ilegal, mas a mineração ilegal em terras indígenas, a extração ilegal. Nessa região, hoje, que ainda restou, ela está sendo feita pelo crime organizado. Quer dizer, como que fiscais, funcionários públicos, sem a mínima condição, vai fiscalizar algo que é comandado por o crime organizado, que é altamente, né? Armado, né? Você pega o estado do Pará, é uma coisa que nós brasileiros não temos noção. Você pega o estado do Pará, você pode colocar lá Portugal, Espanha, Holanda, França, que, entendeu? Ainda vai sobrar espaço, né? Você fala 3 fiscais, imagina assim se você pensa, existem 3 fiscais para fiscalizar a Espanha, Portugal, Holanda e França a pé. Um absurdo. É isso que a gente tem hoje no Brasil, entendeu? E é um absurdo tão grande que
quando a gente vê assim a prioridade que o Estado brasileiro agora pretende dar na questão de uma mineração sustentável, seja responsável pelo meio ambiente, com os povos originários, né? E toda essa projeção internacional que o Brasil faz é totalmente compatível com a realidade do serviço público, né? Que está sucateado, e não é culpa desse governo, nem dos anteriores, é histórico, Disney e Rafael. A gente observa, presidente, que tem uma demanda crescente para a ANM. Por exemplo, agora vem a questão da rastreabilidade. E a ANM não tem essa estrutura para garantir essa rastreabilidade que o governo está tão exigindo para o setor da mineração, principalmente para quem trabalha com PLG, que é a permissão de lavra garimpeira para quem trabalha com a pequena mineração. Então a gente, pelo que a gente sente aqui, o próprio governo está empurrando o setor ainda mais para a ilegalidade, porque quem trabalha nesse setor, ele não vai parar a atividade. Ele quer, a gente observa que esse setor quer buscar a legalidade, mas com a estrutura que a ANM tem, com a estrutura que o governo dá para a ANM, não tem como a gente avançar. O Disney, quem é um craque nessa questão de mercado ilegal e legalidade, não se diretor aí da NTP, Wagner Dias. A gente tem várias ideias aqui, né, Wagner, sobre como fortalecer as agências com vistas a aumentar a arrecadação, aumentar a segurança, gerar empregos, riqueza para as empresas, para a população em geral. Wagner Dias, como é essa questão da ilegalidade e como as agências podem atuar para combater esse mercado ilegal, digamos assim, clandestino, que às vezes o próprio Estado empurra Exatamente. as empresas para a ilegalidade. Como que você acha? Antes dele responder, eu queria fazer uma pergunta que é complementar aqui. Uma das faixas dos servidores da ANM que está em estado de greve, ela fala o seguinte: a ANM, recorde nacional de arrecadação e zero valorização. Queria que você falasse sobre essa desigualdade, quer dizer, a ANM, ela, além de não ter estrutura e funcionando com a pouca estrutura que tem, ela tem uma arrecadação absurda para o país. Ela responde pela balança comercial de forma significativa, né, Wagner? Só antes do Wagner falar, 4% do PIB, abaixo apenas do que a Agência Nacional de Petróleo arrecada. Então é a nossa segunda agência mais forte, mesmo sendo totalmente sucateada. Wagner Dias. Opa. Bom, Rafaela, te dando um pouquinho da resposta que o Kleber começou a responder, a ANM, ela faz o recolhimento do royalties da mineração, que é a CEFEM, a compensação financeira pela exploração mineral, né? Essa contribuição, no último exercício, ela foi arrecadada cerca de 10 bilhões de reais em cima disso. Esse dinheiro, né, ele é distribuído para 2.500 municípios mineradores e mais 500 municípios atingidos por mineração, né? Além disso, há uma parte disso que teria que ficar com a agência, cerca de 7% desse recurso, né? O que acontece? O que fica com a agência é coticiado, como eu já falei antes, né? E hoje, né, a gente entende que uma atividade minerária mais pujante, né, de maior escala, e conseguir alavancar ela de uma forma ainda melhor, o que nós teremos? Nós teremos aí um maior pagamento de royalties para todos esses municípios, né, e também para novos municípios também que ainda não estão atingidos pela atividade minerária, né? Então, essa questão da arrecadação, ela é fundamental para todos nós, tá? E então, estou falando todos nós, todo o Brasil, na verdade, ele tem relevância, impacto pela questão minerária, de forma direta ou de forma indireta, né? E já na questão do combate, né, que a gente chama aqui ao mercado clandestino, a gente pode, a grosso modo, dividir o mercado clandestino em duas partes. Na primeira parte, a gente pode dizer que o mercado clandestino é um mercado que não conseguiu se enquadrar na legislação vigente, mas ele precisa operar, ele precisa buscar as oportunidades dele, né? E isso aí é o que a regulação faz, ela entende o problema e busca mecanismos, né, de fazer essa inclusão dentro do mercado formal, né? Então, essa é a missão da agência reguladora, evidentemente regulando o setor, né? E você tem um segundo aspecto,
né, que é a questão da atividade clandestina ligada ao crime organizado. Então, o que nós entendemos? A partir do momento que você combate todo, porque não é só na mineração nós temos isso, por exemplo, na questão do transporte, nós temos isso também na questão, por exemplo, de medicamentos, né? Então, são várias áreas que a gente tem que tratar a questão do mercado clandestino, do mercado que não é regulado, né? Ele está à margem da legislação, porque esse mercado ele vai gerar empregos de baixa qualidade, ele não vai gerar divisas para o país, resultado do país, e ele vai fomentar e vai financiar o crime organizado, que vai repercutir em outras formas de crime, entendeu? Então isso só aumenta a questão da criminalidade. E nós hoje entendemos que as agências reguladoras como um todo, elas têm que ter uma interlocução com os órgãos de segurança pública, porque quando, por exemplo, uma equipe da Polícia Federal chega num garimpo ilegal, né, ela precisa de um técnico da Agência Nacional de Mineração para saber se aquele garimpo ele é efetivamente ilegal. Essa é a primeira pergunta. E segundo, se ele é ilegal, o que nós temos que fazer para encerrar aquela atividade, tá? E aí penalizar quem está por trás daquilo, né? E a gente tem isso, você faz com serviço, por exemplo, de inteligência, de reconhecimento, de mapeamento. E essa troca de informação entre as agências reguladoras, não só a ANM, mas não só a ANM, mas também os órgãos de segurança pública, né? E até os órgãos de inteligência como a API, também é muito importante isso. Ei, Wagner, desculpa Claro, presidente. é só um detalhe. Quando o polícia exército chega num lugar desse, primeira coisa é o quê? Saber o que eles estão utilizando, que equipamento, que mineral eles estão sendo extraído. Eles precisam de um técnico, um geólogo da ANM para dizer assim, não, eles estão fazendo extração de ouro, estão de lítio, de sei lá o que, diamante, e estão usando um processo XYZ. Até para analisar o impacto, né? Técnica mesmo, que precisa do servidor, não é uma questão só burocrática, né? Continua aí, Wagner. Isso que eu fiz a intervenção, manda ver. Certo. Então, presidente, o que nós entendemos é que, Rafaela, né, a gente entende que a gente precisa ter essa evolução, tá? Hoje não adianta você combater, né, essa questão do mercado clandestino, ou quem é ligado ao crime organizado, se você não tem o devido preparo. O devido preparo não é só uma questão do porte de arma, funcional de arma, que a gente até pleiteia isso faz algum tempo, mas também a questão do preparo desse agente, da estruturação da agência para poder lidar com esse problema que tem a sua devida gravidade, a sua devida complexidade para isso, né? Então nós apoiamos e estamos sempre levantando esse debate, para a gente conseguir fazer essa evolução das agências para onde é preciso. Tá, hoje é dia 12 de julho. A agência está em estado de greve até o dia 14. O presidente já sinalizou que vai levantar a bandeira branca, né? Em razão dessa proposta de apresentar uma emenda na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2024. E eu queria saber como é que vai ficar a ANM até que isso se consolide, né? Porque, assim, houve até os servidores da ANM foram na frente parlamentar e sugeriram entregar os cargos, né? Diante de toda essa situação. Como é que fica daqui para frente, né? A situação da agência? Eu posso iniciar a fala, presidente? Só para pegar o gancho, né, que a Rafaela levantou. Olha, Rafaela, é muito importante a gente deixar claro, né, até para quem nos ouve aqui, para todos os interlocutores, os servidores e tudo mais, que a agência se preocupa, né, que a gente consiga ter condições de fazer as entregas que o país precisa, né? Então, para você chegar a um estágio, né, de ter que ser utilizado de um movimento grevista, né, para conseguir abrir um diálogo com o governo, né, a gente vê isso com muita tristeza, mas a gente foi levado a isso, porque o estado que a ANM se encontra é um estágio
que não há mais. A gente tem muitos servidores, por exemplo, que estão sendo afastados por motivo de doença psíquica, de burnout, depressão e tudo mais, porque eles não têm condições de trabalho mínimas para que possam entregar, né? E a gente tem que entender o seguinte, quem está fazendo regulação e fiscalização das agências reguladoras, de forma geral, é um trabalho de caráter muito intelectual. Então ele tem que se debruçar sobre norma, sobre dados, números e tudo mais. Elas trabalham com massas de informação. E nossos colegas, todos das agências reguladoras, né, se você não tratá-los dignamente para trabalhar, você vai perder esse recurso que é caro ao Estado brasileiro, é caro ao país, e você não vai conseguir estabelecer as entregas, né? Então nós temos muita essa preocupação, né? Então a questão dessa, a gente foi levado a chegar nesse estágio, né? E por mais que a agência tenha sempre trabalhado, né, devido ao reconhecimento de estruturação da agência nacional de mineração, a gente sempre teve esse problema, né? A gente está com muita esperança hoje que o governo ele sente-se, né, e se debruce sobre o problema efetivamente e construa conosco as soluções, né? Eu vou passar a palavra para o presidente Kleber para ele complementar a resposta de uma forma, né, mais substanciosa. O presidente, tá? A palavra está com o senhor. Desculpa, é isso mesmo que o Wagner disse, quer dizer, a gente precisa agora dar tempo para o governo também, que é um governo que está há poucos meses, né, no poder. A gente ficou aí durante mais de 5 anos, considerando ali o governo Temer, governo Bolsonaro, sem nenhum diálogo com o governo, que falava em sindicato, o governo nem queria falar. Então agora teve essa abertura, a gente está sendo muito bem recebido pelo pessoal, mas a gente entende as dificuldades. O governo, desde o primeiro dia, já colocou como prioridade a FUNAI, que também está arrasada. E além da FUNAI, colocou agora, desde semana passada, a ANM no radar de prioridade. Então a gente tem que agradecer que são 400, quase 400, são 300, quase 380 categorias do Executivo Federal que estão aí há anos, né, na mesma toada, né, de falta de concurso, falta de recurso. Todo mundo quer um pouquinho de alento, né? Já teve aí 9% de ajuste linear para toda a categoria, digo, do Executivo Federal, mas de fato o governo já reconheceu a ANM e FUNAI, grandes assim, órgãos que precisam dessa prioridade, até porque tem a ver com a política pública nacional e internacional relacionadas ao meio ambiente, preservação de uma atividade econômica sustentável. E sem FUNAI, sem a ANM, o governo não vai ter como cumprir essa proposta de política pública que está sendo implementada. E a gente tem que dar tempo para eles poderem trabalhar também, porque, poxa, aumentou o número de ministérios e eles, o governo, não tiveram cargos também para poder preencher ali os novos ministérios e criou um vácuo ali, não tinha quem fizesse as coisas, ainda mais herdando um aparelho do Estado sucateado de governos anteriores, o que só nos motiva a estar trabalhando em conjunto para que essa reconstrução nacional, em especial reconstrução setorial, aconteça agora com uma proposta possível, né? Não digo nem ideal. Então é possível que o concurso que a ANM precise não venha tudo de uma vez só, talvez um pouco esse ano que vem, depois um pouquinho mais no outro, até chegar no quantitativo de servidores que consiga atender a demanda, assim como os insumos, mas assim, uma coisa que a gente não abre mão, digo, os setores, é que se priorize as pessoas.
é o trabalhador, é a dignidade de quem está lá fazendo trabalho difícil, no meio da mata, da selva, do crime organizado, e sabendo que ele está ganhando metade ou 75% do que ele poderia estar ganhando. Aí é exigir demais da pessoa. Então, a gente pode afirmar que até o dia 31 de agosto, que foi o prazo aí estabelecido, a ANM vai funcionar de forma regular no Brasil, até que essa proposta seja apresentada. Pois é, a gente pode dizer que o governo tem compromisso de resolver enviando PL, mas entra a partir de 1º de janeiro. Então, esse ano, a gente ainda busca, no orçamento de 2023, está lá o recursinho da Lua, que o governo inventou, e o motivo foi infelizmente, não foi técnico, né? Porque diz que resolver a ANM vai causar distorção junto às outras. É justamente o contrário, né? Resolver a ANM vai equiparar, né? Pelo menos. E ele disse isso, que vai criar distorção, até ficaram chateados, tentaram provocar ministro externo. Assim, não vou nem entrar nessa questão, Rafael e Disney, que eu costumo ser, quando eu vejo um copo meio cheio, meio vazio, eu costumo achar que falta pouco para encher, e não dizer que a água vai. Você é um otimista. Nós também somos, né? Somos otimistas. E está dando certo, quer dizer, de todas as carreiras e atividades e órgãos do governo, o governo já disse, a ANM a gente quer resolver. Então, para a gente, sabe, é uma palavra de boa fé, não sabemos o desfecho, os servidores estão muito ansiosos, com a dignidade, a autoestima lá no chão, a gente tenta levantar, né, porque a gente faz isso, nós somos sindicatos, estamos olhando do lado do trabalhador. Agora, o governo tem que fazer a parte dele, ele deu a palavra, a gente vai cobrar. Kleber, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, também do Wagner. A gente foi prontamente atendido quando a gente solicitou essa entrevista, até para a gente mostrar para quem acompanha o nosso podcast a importância que essa agência tem, a situação que ela se encontra hoje e por que os servidores estão em estado de greve hoje. E esse bate-papo foi importante para a gente entender todo esse universo e colocar também que a ANM é uma agência tão importante para a economia de vários estados brasileiros. É importante para a economia de São Paulo, que traz agregados à construção civil. É importante para a economia de Minas, que hoje é o estado que mais produz minérios. Depois vem o estado do Pará, vem o estado do Goiás, o estado da Bahia, e Mato Grosso hoje está em 4º lugar na situação de produção de minérios e com potencial para crescer, porque só produz mineração em 1% do seu território. Então a gente traz um assunto muito importante para ser debatido, e essa participação de vocês só contribuiu para que a gente pudesse esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, né, Rafaela? E muito mais que isso, a gente mostrou aqui que os 600 e poucos servidores da ANM não estão sozinhos, né? Que existe um sindicato e que tem gente aí brigando pela estruturação da agência no Brasil. E obrigada pela participação, gente. Conte com a gente, porque não é uma questão só corporativista de sindicato representando servidores, não é nada disso. A gente está falando aqui de soberania nacional. Exatamente. A gente está falando aqui de colocar o Brasil no seu devido lugar. Somos um país rico em riquezas, em água, minério. Deus é brasileiro, mas a gente tem que trabalhar e fazer a nossa parte. Estamos na luta junto com o mercado regulado, junto com a sociedade, o parlamento, enfim, todo mundo quer resolver. E eu acho que a gente está no caminho do diálogo. Vamos conseguir, se Deus quiser, resolver essa situação em breve, pelo menos da parte do sindicato até 31 de agosto. Não vamos fazer mais greve, vamos dar uma trégua, vamos sentar, conversar e construir novamente o Brasil. Obrigado, Disney. Obrigado, Rafaela Padilha. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, Wagner. Obrigado a vocês pela oportunidade. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Tá? Continuamos à disposição. Muito obrigado aos nossos convidados de hoje, Rafaela. Mais um podcast que a gente consegue trazer um bom assunto para ser debatido aqui
tanto pelos nossos convidados como pela gente, e os nossos ouvintes e quem nos assiste também vai comentar lá, deixar o seu comentário para a gente também debater nos próximos podcasts. É importante também colocar que o nosso podcast tem um oferecimento, a gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores, jamais, porque sem eles a gente não estaria aqui batendo esse papo, né? Que é a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, o Instituto Somos do Minério, o E79 Bank, plataforma de gestão integrada para o setor da mineração, e para conhecer um pouco mais sobre essa solução para melhorar a situação, a gestão da sua cooperativa ou mineradora, entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp, que mudou o número, agora é 65 98122 3475, ou pelo e-mail atendimento@e79.com.br. E se você gosta desse assunto, compartilhe, também comente os nossos conteúdos tanto no YouTube como nas outras redes sociais, para que a gente possa chegar a mais pessoas. E deixe seu like. Com certeza. Aqui o assunto é o que, Rafa? É mineração. E a gente fala porque a gente ama falar sobre mineração.